cá estamos para mais uma aula de português língua não materna. Não sei se ainda te lembras do meu nome. Já tivemos várias aulas, se calhar ainda te lembras do meu nome. Bom, para os mais distraídos, eu sou Ana Josefa. Sou a professora Ana Josefa. Ora bem, então, na aula passada nós estivemos a falar sobre filmes, falámos de cinema. Portanto, falámos de filmes e tivemos a oportunidade de ver alguns excertos, algumas partes de filmes. E o último que nós vimos era exatamente um filme que se chamava... Lembras-te como? Qual era o título do filme? Lembras-te? Pois é. O título do filme era O Meu Tio, se bem te lembras. Pois é. Então, nós hoje vamos falar de algo que está muito ligado aos filmes, que é a música. Exatamente, porque se bem reparaste, os filmes que nós vimos, todos eles tinham música. E a música é muito importante para os filmes. Até nos filmes mudos, naqueles filmes do cinema mudo. Chamavam-se cinema mudo porque as personagens não falavam, mas havia música. Portanto, a música é muito importante em todos os filmes. E, portanto, nós hoje vamos falar de música. Mas ainda reportando a aula anterior, no final da aula, não sei se te lembras, tínhamos uma pergunta que era: qual das duas casas gostarias de morar? Ou seja, não sei se te lembras, mas no certo, nós vimos dois certos no final, em que num deles tínhamos uma casa moderna e no outro tínhamos uma casa mais tradicional, mais antiga. E ficou aquela pergunta no ar: qual delas gostarias que fosse, qual delas seria a tua casa preferida, não é? E porquê? Porquê aquela escolha? Se calhar dizer qual é a casa preferida é fácil, mas justificar já é mais difícil, não é? Pois é. Às vezes, mesmo quem fala muito bem português e quem já nasceu a falar português, tem dificuldade em justificar, em dizer porquê. E o que é justificar? Vamos escrever aqui. Então, justificar é dizer por que razão. Portanto, dizer por que razão, por que motivo, não é? Vamos pôr aqui por que razão. Vamos uniformizar a letra e vamos pôr aqui também manuscrito. Ora bem, portanto, justificar algo é dizer por que razão, por que motivo. E, portanto, quando fazes uma escolha, se escolheste a casa moderna, foi por algum motivo. Provavelmente é porque gostas das coisas mais organizadas, cada coisa no seu sítio, e tens as coisas previamente planeadas, ou gostas das coisas muito planificadas, porque a casa mais moderna era uma casa muito mais organizada, não é? A outra casa mais tradicional tinha voltas e voltinhas, subir e descer escadas, e era mais... Nós não entramos dentro da casa, não sabemos como é que estava a arrumação, mas calculamos que a arrumação dessa casa fosse mais livre, por assim dizer, não é? Portanto, se calhar o tio, nessa sua casa, teve que improvisar a sua própria organização, porque não havia propriamente nada estipulado, uma regra de como devia arrumar a sua casa. As casas modernas já trazem um espaço que só cabe o frigorífico, um outro espaço que só cabe o fogão e, portanto, a primeira casa era mais desse género. Portanto, eu não sei qual é a casa da tua preferência, mas nós tínhamos ali duas casas. Tínhamos uma casa antiga e uma casa moderna. Portanto, antiga, que é exatamente o contrário de moderna. Não é? E, portanto, nesta casa antiga, podemos ver que havia alguma liberdade para a sua organização e aqui, se calhar, era possível improvisar.
Improvisar é o contrário de planificar. Ora, planificar, por exemplo, quando estás a planificar algo, fazes uma lista de tudo aquilo que tens que fazer e vais seguindo aquelas etapas até concluires a tua tarefa. Quando tens que improvisar, se surge um problema, na hora tens que arranjar uma solução. Portanto, não está prevista qual é a solução que vais utilizar. Portanto, vais primeiro, de acordo com a situação, dependendo daquilo que estiver a acontecer, arranjas uma solução na própria hora. Isso é que é improvisar. Enquanto que, quando se trata de planificar, tudo é feito com muito tempo e aí tens que seguir as várias etapas da planificação que fizeste. Muito bem. Agora, portanto, eu disse-vos que ia falar de música, não é verdade? E então vamos passar ao nosso tema de hoje. Nós hoje vamos essencialmente falar de música. E a música é muito importante, como vocês sabem. A música pode ser utilizada em vários momentos, nos momentos tristes, nos momentos alegres. Temos vários tipos de música. Nós vamos hoje falar essencialmente de música clássica. Ok? Ora bem, então, já temos aqui o tema da nossa aula de hoje. Hoje vamos falar das 4 estações de Vivaldi. Ainda te lembras das 4 estações? Eu tenho a certeza que sim. Eu vou pôr aqui, vamos começar aqui exatamente por usar as 4 estações. Temos primavera, verão, outono e inverno. Eu não sei se te recordas, mas aqui há umas aulas atrás nós falámos das estações do ano e também vimos que havia locais onde não havia 4 estações, onde havia apenas 2 estações do ano, a estação seca e a estação das chuvas. Neste caso, vamos falar das 4 estações como temos aqui. Então, nós temos aqui estas estações, primavera, verão, outono e inverno, e então vamos ver qual é a estação do ano que vamos colocar em cada uma das situações. Então vamos ver. Diz assim, vamos ver qual é a estação das flores. Qual será a estação das flores? Pensa lá um bocadinho. Qual é a estação mais florida do ano? O que é que te parece? Pois é, a estação mais florida do ano é a primavera. Muito bem. Agora, temos aqui no 2, diz assim, há muita chuva e neve. Qual é a estação do ano em que há muita chuva e neve? Pensa lá um bocadinho. Tenho a certeza que sabes. Pois é isso mesmo que estás a pensar. É o inverno, muito bem. Depois temos aqui no terceiro exercício, as folhas das árvores caem. Qual é a estação do ano em que as folhas das árvores costumam cair? Sabes qual é? Pois é mesmo isso. É o outono, muito bem. E depois temos aqui ainda a última. É quando todos vão à praia. Quando é que normalmente as pessoas vão à praia? Qual é a estação do ano em que as pessoas costumam ir à praia? E que faz muito calor. Quando? Qual é? Como se chama? Verão, muito bem, é o verão. No verão é que as pessoas costumam ir à praia. Ora bem, deve estar aqui a pensar, então, mas nós não íamos falar de música e agora estamos a falar de estações do ano? Porquê é que será? Ora bem, então eu vou-te dizer porquê. Porque nós vamos ouvir músicas hoje que têm a ver com estações do ano. E vamos falar de um compositor que também compôs um conjunto de músicas que estão ligadas exatamente às estações do ano. E então vamos primeiro ouvir aqui um concerto, não é? Que é sobre a primavera.
e depois já vamos ver mais informações sobre este compositor. Ups. Vamos então aqui... Ora bem, nós vamos parar aqui a música. Ora bem, então, este excerto que nós estivemos a ouvir, porque não vamos ouvir agora na totalidade, porque o tempo depois não nos chega para tudo aquilo que queremos, não é? Então, este excerto, se estiveram com atenção a ouvir, fazem-nos lembrar a primavera. É uma música alegre. Havia alguns momentos em que tínhamos a impressão que se ouviam os passarinhos a cantar, portanto, ali os sons do violino imitavam os pássaros a cantar. Portanto, a primavera é uma estação alegre, em que há muitas flores, em que as pessoas gostam de correr no campo. Portanto, esta música era uma música alegre, não é? E então, esta música, o compositor deu-lhe o título de Primavera, exatamente para homenagear esta estação do ano. Ora, a primavera é uma das estações do ano. E nós vimos aqui, no primeiro slide, aqui, as 4 estações de Vivaldi. Estão a ver? Portanto, então, e este compositor fez músicas para as 4 estações. Nós não vamos ver as 4 estações, vamos ter a oportunidade só de ver as 2. E a seguir, temos aqui um glossário. A seguir vamos ler um texto sobre este compositor. Mas, antes disso, vamos ver o glossário. Ora, aquilo que nós tivemos a ouvir naquela música, aquela música que nós tivemos a ouvir era um espetáculo a que se chama concerto, não é? Então, o concerto, o que é? É um espetáculo musical com uma orquestra que acompanha um instrumento principal. Qual era o instrumento principal que tínhamos aqui nesta orquestra? Lembras-te? Pois é, o violino aqui era o instrumento principal. A orquestra tem vários instrumentos. Instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão. Mas aqui nós tínhamos vários instrumentos de corda e o violino era o instrumento principal. Mas havia também violoncelo, contrabaixo, viola, enfim. Bom, e então temos aqui a imagem de uma orquestra. Tem ali o maestro, estão a ver aqui o maestro, e tem aqui os vários músicos da orquestra. Depois temos ali a palavra compositor. Compositor é aquele que compõe uma música. Portanto, aquele que compõe. E compor é escrever uma música. Estão a ver? Portanto, o compositor é aquela pessoa que escreve uma música. Certo? Muito bem. Agora vamos então passar ao texto. Ora bem, então, o texto tem exatamente o título As 4 Estações de Vivaldi. Então, temos ali. António Vivaldi foi um compositor italiano do século XVIII. Vivaldi escreveu 4 concertos muito famosos. O conjunto desses 4 concertos chama-se As 4 Estações. Cada concerto é dedicado a uma estação. Primavera, verão,
outono e inverno. No concerto Primavera, os violinos imitam os passarinhos a cantarem. No concerto Verão, a música é muito violenta, porque Vivaldi sofria de asma, uma doença dos pulmões. E os verões para ele eram muito maus, pois ele só conseguia respirar com muita dificuldade. Ora bem, então nós temos aqui, neste texto, temos aqui a história, muito resumida, obviamente, da vida do compositor Vivaldi. Ora, Vivaldi era um compositor famoso, como nós vimos, do século XVIII. Sabes o que é que quer dizer século? Ou sabes, tens ideia a que é que corresponde um século? Eu vou pôr ali, porque eu acho que podes não te lembrar muito bem. Mas eu tenho a certeza que até sabes. Um século é igual a 100 anos. Portanto, século quer dizer 100 anos. Então, o século XVIII, que se formos somar esses anos todos, não é? Quer dizer que ele nasceu em 1700 e qualquer coisa, não é? Ora bem, então, portanto, ele era muito famoso, como nós já vimos, e este texto que temos aqui é um texto biográfico. Ora, o que é que quer dizer um texto biográfico? Sabes? Sabes o que é uma biografia? Então, se reparares, este texto fala da vida do senhor, não é? Do senhor Vivaldi. A biografia é nada mais, nada menos do que a história da vida de alguém. E, portanto, este texto é um texto biográfico. Ora bem, então vamos avançar mais um pouquinho. E aqui no texto, se reparares, nós temos aqui a referência às várias estações. Temos ali, por exemplo, um parágrafo que faz referência à primavera, não é? Temos ali, no concerto Primavera, os violinos imitam os passarinhos a cantarem. Ora bem, então, os parágrafos, tu sabes o que é um parágrafo, certo? Pronto, os parágrafos são divisões do próprio texto. Portanto, cada parágrafo é uma parte do texto. E os textos estão divididos em parágrafos. Muito bem. Ora bem, então agora que já falámos um pouco sobre a primavera, vamos falar agora do verão, que era aquela altura do ano que Vivaldi não gostava mesmo nada, não é? Porque para ele era uma altura do ano muito complicada. E vamos ver então no vídeo e vamos ouvir a música e vão estar muito atentos e vão ver que esta música é bastante violenta, exatamente, e acaba por refletir este sofrimento que ele tinha durante o verão. Então vamos lá. Precisava de ir ao banco e não consigo. Ai, meu Deus. Tirar a velhota daqui. Vamos ignorar o anúncio e vamos lá então.
bem, vamos então deixar a música por aqui. Portanto, aqui, como puderam ver, esta música era bastante mais violenta, não era tão suave, nem tão alegre como a primeira que ouvimos, não é? Porque esta música retrata uma época do ano em que ele sofre, não é? E então este sofrimento acaba por ser transmitido para a sua música. Ora bem, então vamos voltar aqui ao texto e então vamos ver qual é o parágrafo que fala da primavera. Temos aqui, não é? No concerto Primavera, os violinos imitam os passarinhos a cantarem. E qual é o parágrafo que fala de verão? Temos exatamente aqui o último parágrafo. No concerto Verão, a música é muito violenta porque Vivaldi sofria de asma. Não é? Portanto, e a asma é uma doença respiratória. E, portanto, é uma doença dos pulmões e os verões para ele eram muito maus, pois ele só conseguia respirar com muita dificuldade. Ora, estão a ver como a música transmite também os nossos sentimentos? Portanto, como no verão ele estava mais agitado, então ele mostrava a sua agitação. Ora bem, nós a seguir vamos fazer um exercício que tem a ver com verbos. E neste exercício temos aqui algumas formas verbais, temos aqui esta dica com algumas formas verbais e nós vamos utilizar formas do presente e formas do passado. Isto porquê? Porque, no fundo, nós temos, quando falamos de concertos, os concertos podem ser feitos agora. Vivaldi viveu há muito tempo, mas as suas obras continuam a ser tocadas ainda hoje. E então, quando vão verificar depois que, quando se fala do passado, nós podemos ter dois tipos de passado. Aliás, até existem três, mas para já só nos interessa falar de dois tipos de passado, que é o pretérito perfeito, como temos aqui nestes casos, e o pretérito imperfeito. E então, para já, só nos interessa isso. E perguntas tu, mas o que é que significa pretérito? Sabes o que é o pretérito? Pretérito quer dizer passado. Pretérito significa passado. Muito bem, e então vamos lá fazer o exercício. Temos aqui então um exercício em que vamos ter que dizer se os verbos que lá estão no passado ou no presente, não é? Portanto, se estão no pretérito ou no presente. E então temos aqui foi. Se foi é porque já passou. Então, qual é o tempo? Pretérito. Muito bem. Agora, ali, escreveu. Pois é, escreveu, se já está escrito, é passado. Então, é pretérito. Chama-se. Se eu disser ele chama-se José, quer dizer que, neste momento, esse é o nome dele, não é? Portanto, então, é presente. Muito bem. Agora, imitam. Imitam agora, não é? Então, também é presente. Depois temos também é presente. Sofria, mas agora já não sofre. Então é pretérito, certo? Agora, eram, já não é, ou poderá não ser, portanto, então é pretérito. E conseguia também é pretérito. Muito bem. Vamos avançar. Ora bem, portanto, nós tivemos a ver aqui este exercício e neste exercício, se repararem, temos o pretérito e o presente. Isto, mais uma vez, tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto dos verbos variarem muito no português. As formas verbais variam. Nós, no outro dia, vimos a variação de pessoa e agora estamos a ver a variação em tempo, não é? Estamos a ver o tempo presente e o tempo passado. E o tempo do verbo, não é? O presente e o passado, tem a ver com a altura dos acontecimentos. Se estamos a falar do presente, é algo que está a acontecer no momento, não é? Mas se estivermos a falar do passado, é um tempo que já aconteceu,
Estamos a falar de coisas que já aconteceram, não é? Então, temos que distinguir o presente do passado. E quando estamos a falar, também temos que ter isso em consideração. Porque se estamos a falar de uma coisa que já aconteceu, não podemos estar a utilizar um tempo presente, não é? Se estivermos a falar de uma coisa presente, não podemos usar o verbo no passado como se já tivesse acontecido há muito tempo. Não pode ser. Ora bem, então, temos aqui um retrato do Sr. Vivaldi. Ora bem, reparem neste retrato. Estão a ver? Pois é, este era o Sr. Vivaldi, o compositor daquelas músicas que nós ouvimos. E, portanto, o Vivaldi, se olharmos bem para este retrato, não é? O que é que nós vemos ali? Vemos que ele tem ali um cabelo branco, não é? Que na altura até era moda. E então, este retrato de António Vivaldi mostra-nos o quê? Naquela altura as pessoas usavam peruca, não é? Mas ele era ruivo. Estão a ver? Portanto, ele usava peruca, mas era ruivo. Eu sei que tu provavelmente não usas peruca, não é? E também, não sei se és ruivo ou não, mas se não fores, podes até nem conhecer esta palavra. E, portanto, o desafio que eu te deixo para hoje é exatamente veres, portanto, o que é que significa a palavra peruca e o que é que significa a palavra ruivo. Porque estas palavras, apesar de não serem palavras que provavelmente vais usar muito no teu dia-a-dia, convém que saibas o seu significado. Ora bem, portanto, então, nós vamos então aqui ver ainda alguns aspectos que têm a ver com... Vamos dar só aqui um pulinho ao texto. E se repararem, não é? Nós temos aqui no texto aquelas palavras que tínhamos no exercício, não é? Portanto, as palavras que estão a itálico, desculpem, as palavras que estão a bold, o que é que elas são? O que é que essas palavras são? São verbos, não é? Portanto, são estas palavras que nós viemos a utilizar depois no exercício. Temos ali foi, escreveu, chama-se, imitam, é, sofria, eram e conseguiam. E o que é que nós vemos ali? Quando se fala de Vivaldi, não é? Fala-se sempre no passado. Os verbos estão todos no passado. Vivaldi foi, Vivaldi escreveu, Vivaldi sofria, ele só conseguia. Tudo isto é passado. E depois, imitam, chama-se, são palavras que têm a ver com os concertos e que têm a ver com o presente. E, portanto, vamos ver aqui que utilizamos o presente quando se trata de coisas que acontecem e o passado de coisas que já aconteceram. E, portanto, foi isso que fizemos aqui neste exercício, não é? E agora ficam aqui com o retrato do Sr. Vivaldi e não se esqueçam de procurar aí em casa o significado da palavra peruca e da palavra ruivo. O nosso tempo está quase a terminar e na próxima aula vamos continuar a falar de música e queremos então que se preparem e que tenham os vossos ouvidos bem apurados para a próxima aula. Adeus! Tchau!